Jamendo.com. Seja bem-vindo, esta é a Publicast Brasil, no primeiro episódio do lançamento dos programas que ela tem como proposta entregar para você. E se você chegou até aqui, é sinal que você é uma pessoa inteligente, interessada e já se ligou que adquirir conhecimento faz toda a diferença nos dias de hoje. A gente costuma sempre levar um momento para a gente refletir e na mensagem de hoje a gente estava pensando, né, como a gente consegue fazer um mundo melhor. Eu acho que é um desafio para todos. Muita gente se questiona, né? Como eu posso contribuir? Qual é a minha forma de ajudar a se viver no mundo melhor? E nós, da Publicast Brasil, em parceria com a Estúdios Fontás, acreditamos que a melhor forma de mudar o mundo é começar agindo pela sua sociedade, contribuindo com informação de qualidade, consistente, que pode transformar vidas. Então eu tenho certeza que se você chegou aqui, até aqui conosco, é sinal que você se ligou no tema do programa, né? É a abertura do Fala Direito. A gente trouxe uma pessoa mega especial, uma pessoa do meu convívio pessoal, de total confiança no profissionalismo e que já carrega uma história de brilhantes conquistas e resultados. No Fala Direito, aqui da Publicast, na sua edição, a gente tem a honra de convidar e apresentar a nossa convidada, doutora Flávia Salomão. Seja muito bem-vinda. A gente escolheu a dedo esse tema. Acho que a senhora pode contribuir bastante, né, para as pessoas que estão passando por esse momento ou que estão pretendendo chegar nesse momento de aquisição de imóveis, né, de não deixar com que esse sonho se transforme em pesadelo, não é? Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Maico. Obrigada pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui e espero muito poder contribuir aí com um pouquinho de conhecimento para todo mundo. Eu tenho certeza que sim. Você foi escolhida a dedo para estar aqui. Obrigada. Né? É um momento especial para a Publicast e foi muito importante a sua presença, o seu aceite no nosso convite. E a doutora tem uma coisa bem interessante, né, que a gente estava pesquisando e conhecendo um pouco do perfil, né, dela, algumas informações que eu ainda não tinha. E uma coisa que me chamou a atenção é que no dia 11 de agosto agora, nós comemoramos aqui no Brasil o Dia do Advogado, né? E existe uma segunda data, um segundo momento a se comemorar nesse dia 11. Qual que é mesmo, doutora? É o meu aniversário. Advogada, nascida no dia do advogado. Era para ser, né? Era para ser, né? Mas você tem uma história, né? Você tem uma trajetória que é bastante interessante, né? Isso. Na minha família, né, tem muitos advogados. Eu tenho vários primos, uma tia. Mas, sobretudo, eu cresci com meu pai, que é advogado. E sempre foi aí meu maior exemplo. E não tinha jeito, não tinha como fugir. Cresci vendo ele trabalhando, sempre adorei. E, no fim das contas, não teve como fugir, não. Mas tem um momento, né, que nos bastidores você estava me contando que te tocou muito a seguir nessa carreira, né? Você pode compartilhar com a gente? Claro. Eu sempre ficava muito no escritório do meu pai quando eu era pequena. E não lembro exatamente quantos anos eu tinha, eu era bem novinha. E eu estava na sala de espera e tinha um senhorzinho lá esperando. Também não sei exatamente qual foi o problema dele. E aí meu pai saiu e falou: fulano, tenho 2 notícias para te dar. Uma boa e uma ruim. Qual que o senhor quer primeiro? Ele falou: eu quero a ruim. Ele falou assim: a ruim é que eu não vou ver mais o senhor, porque a boa é que a gente ganhou. E aquele senhor ficou super emocionado, super feliz. E eu falei: é disso que eu quero fazer. É disso que eu gosto. Então, a gente está aí tentando melhorar a vida de todo mundo sempre. Sim, e vem contribuindo muito, né, com essa fatia de consumidores que acabam até se decepcionando, né, nesse momento que é tão importante, né? Sim. Minha mãe sempre dizia assim, né, quem casa quer casa, né? Lembra de ter seu teto, a gente precisa de um teto para morrer embaixo. Então, tem muita gente que consegue, mas tem muita gente que luta bastante até conseguir, né? E acaba vendo esse sonho virar pesadelo, né? Para a gente poder entrar mesmo, né? Lembrando que a gente está na Publicast Brasil,
no Fala Direito com a doutora Flávia Salomão. E o tema do nosso programa hoje é aquisição de imóveis, sonho ou pesadelo, né? E para a gente realmente agora entrar no tema, entrar no assunto, doutora, o que de fato, né, está escondido ali? A gente precisa prestar muito atenção, né? Mesmo constando muitas vezes, né? Dentro de um contrato, as cláusulas que são assim, que podem nos prejudicar no final de qualquer situação ou na decorrência do andamento dele? É assim, né? Hoje em dia a gente sabe que a aquisição de imóvel está sendo muito realizada. É o que você disse mesmo. Todo mundo quer ter o seu imóvel próprio. É um sonho. E que se ele não for muito bem assegurado, de fato, ele pode mesmo virar um pesadelo, né? Então, assim, quando você vai realmente comprar um imóvel, é muito interessante você olhar aquela construtora que você vai adquirir, olhar outros empreendimentos que ela já construiu. Então, para você realmente saber mesmo a índole daquela construtora, a saúde financeira daquela construtora, é bem bacana você consultar ações judiciais para você verificar se existem muitas ações contra aquela construtora relacionados a outros empreendimentos, se essas ações são, por exemplo, de atraso na entrega, se são de vícios construtivos, porque a partir disso você já consegue realmente sentir. É muito bacana você consultar o memorial descritivo daquele imóvel que você pretende comprar, que é lá onde vai ter o material que vai ser utilizado, o projeto daquele empreendimento, se esse memorial descritivo está ou não averbado na matrícula do imóvel. Se você vai fazer um financiamento bancário, é muito importante você verificar quais são as condições daquele financiamento bancário, se você efetivamente tem condições de pagar aquele financiamento bancário. Então, isso é realmente muito importante. Sim, a gente nota que é uma série de detalhes, né? Que é importante a gente poder estar aqui de forma aberta, online, gratuita, né? Levando essas informações, porque elas ficam registradas, você pode acessar a qualquer momento, caso você venha a se esquecer. Mas eu acho que seria importante, né, você ter essa assessoria de Isso. advogados, né, tá consultando antes de assinar qualquer coisa, porque a gente existem cláusulas abusivas dentro de contrato, né? Sim, muitas. Você pode mencionar o que você já viu de Claro. anomalia aí no pessoal abusando do consumidor? Com certeza. Assim, né? Existem diversas cláusulas que são muito abusivas nessa etapa de aquisição de imóvel. Então, realmente é muito importante fazer uma leitura atenta. Se às vezes não tiver condições de entender algum termo, realmente procurar um advogado especializado que vai poder te ajudar. Então, assim, as cláusulas mais comuns que a gente vê hoje em dia nessa questão de aquisição de imóvel é a ausência de um prazo determinado para entrega daquele imóvel, porque o contrato ele tem que estipular, no mínimo, o mês e o ano que o seu imóvel, que a sua unidade que você está adquirindo, que a casa que você está adquirindo vai ser entregue. Então, por exemplo, setembro de 2024. 10 de setembro de 2024. Então, tem que ter realmente uma especificidade. Não pode ter um prazo indeterminado. Então, muitas construtoras, às vezes, vinculam a entrega daquele imóvel a um evento que a gente chama de um evento futuro e incerto. Como, por exemplo, a aquisição de um financiamento bancário pela construtora. Você não sabe quando ela vai assinar aquele financiamento bancário, quando ela vai conseguir. Então, você não tem uma data precisa que você vai receber o seu imóvel. Então, essa é uma das cláusulas abusivas. Prorrogação de prazo. Tem contratos que às vezes ficam prorrogando prazo, prorrogando. Não pode. Ele realmente tem que ter uma data certa. Questão de juros, é importante verificar. Índice de atualização monetária também é muito importante. Multa contratual. Então, assim, são pequenas coisas do cotidiano que sempre tem nesses contratos e que é realmente muito importante olhar com calma para o consumidor realmente não ser lesado. Entendi. Olha como é recheado de surpresas, né? Se você não prestar muita atenção no contrato e tem muita gente, né? Porque se a gente prestar atenção, pelo menos aqui no nosso entorno, o crescimento, né, do setor civil, ele vem crescendo Sim. muito, né? Então, o brasileiro está tendo a oportunidade, né,
muito mais, acho que até mais rápido por questões de financiamento num Sim. imóvel novo do que num imóvel usado, né? Sim. Eu fiz aquisição de um apartamento e tinha uma palavra lá. Eu tenho vergonha de falar, mas eu vou perguntar. Não me fez mal, né? Eu não sofri nada, porque foi um contrato que foi tranquilo, né? Mas tinha lá alienação fiduciária, né? Eu juro que eu joguei na internet, eu não conseguia entender o que era isso, né? E você pode explicar para a gente o que é, para que serve, né? Se isso é algo para a gente ter atenção, ou é algo para a gente ficar tranquilo, isso é benéfico ou maligno, né? Alienação fiduciária, doutora. A palavra assusta, né? Assusta, né? Parece um Alienação, termo né? muito Até difícil. hoje eu não vi nenhuma alienação que seja positiva, né? Mas, enfim, explica pra gente. A alienação fiduciária, ela é uma modalidade de garantia. Então, você dá o imóvel, aqui no caso, o imóvel em garantia de pagamento daquele financiamento que você está fazendo. A alienação fiduciária, ao contrário do que muita gente pensa, ela pode ser feita por instituição financeira, por bancos, mas ela também pode ser feita por particulares. Então, você pode comprar um imóvel com uma construtora e o seu contrato de compra e venda ser com alienação fiduciária. Então, ela não é exclusiva dos bancos. Então, você está dando o seu imóvel em garantia daquele financiamento. Meio que contra a minha vontade, né? Eu tenho que... Não, Tá lá, a cláusula tá lá, eu assino, é isso? Isso, assim, claro, você tem várias modalidades de garantia. Então, você tem fiança, você tem hipoteca, você tem várias. Sim. Mas a alienação fiduciária, ela realmente, nessa questão de aquisição de imóvel, ela é a mais comum de utilização. Compreendi. Ela vincula O bem teu que imóvel você está está comprando adquirindo à garantia de que você vai pagar. A garantia que você vai pagar, exatamente. E aí, o que acontece? Que aí é o grande ponto de atenção. Não tem nenhuma irregularidade em fazer a garantia na modalidade de alienação, mas o grande ponto de atenção é a alienação fiduciária, ela tem um regramento específico. Então, o que acontece? É o que eu falei, né? Que é muito importante você verificar a forma de pagamento antes de você adquirir. Porque se você fica inadimplente e você deu em garantia o seu imóvel, tem um procedimento específico para retomada daquele bem do credor. E é um procedimento extrajudicial. Então, ou seja, o banco ou a construtora, ela não precisa entrar com processo para você poder se defender e, posteriormente, se você não pagar, retomar o seu bem. Não, é todo um procedimento extrajudicial. Então, assim, vamos dizer, é perigoso. Se você não pagar, você pode perder seu bem. Mas, assim... O procedimento? Não procedimento. Digamos que, assim, não está errado você, né? Todo o processo de compra, financiamento, ele tem alguma garantia, né? O banco ele exige alguma garantia, né? Eu acho que o fato de ter a garantia não está errado. Não, é uma segurança também para o credor. O que me assustou nesse caso, na sua resposta, foi que o que é, né, numa ação e o que é extrajudicial. O extrajudicial é muito mais perigoso, né? Muito a chance de você pegar um caminho ali que não tem volta é muito maior. Porque ele é mais rápido, né, do que o procedimento judicial. Porque na alienação fiduciária, o devedor ele é notificado para pagar o que ele está ali inadimplente, acrescido de juros, correção, tudo ali. Então, ele é notificado para pagar em 15 dias. Se ele não paga em 15 dias... tem a consolidação da propriedade em favor do credor. E aí ele vai levar o imóvel para leilão. Virou pesadelo. Então, assim, expliquei aqui de uma forma bem simples para poder entender, porque de fato tem todo um procedimento, mas é importante ter atenção. Não tem perigo fazer alienação fiduciária, ela é uma modalidade garantida em lei, não tem problema. A questão é você ter atenção, eu tenho condições de pagar? Eu não vou ficar inadimplente? Mas essa é uma questão, uma incógnita. É uma incógnita. Quem é que hoje, no país, sabe o dia de amanhã? Né? A gente está lidando com uma classe que está comprando um imóvel financiado. Sim. Ou seja, não tem um poder aquisitivo para ir comprar um imóvel à vista. Né? Ele está adquirindo um financiamento. Então, a gente não consegue prever o dia de amanhã. Né? Se eu tenho como não... pleitear isso no momento do contrato, que não seja se é com instituição financeira, não.
com instituição financeira é É a alienação única fiduciária. alternativa que o comprador vai ter A- é essa. Agora, com construtora, se é um financiamento, vamos dizer assim, feito direto com a construtora, o parcelamento direto com a construtora, aí dependendo, você consegue negociar, você dá outra garantia para eles. Mas com relação ao banco é mais Banco é difícil. mais difícil, Porque né? é uma segurança para o E credor. aí rolou. Deu mal, deu ruim. A pessoa não Sim. conseguiu pagar. Você Ela pode perder o sabe imóvel. que dentro ela é notificada Isso para pagamento em 15, em 15 dias. dias. A partir do momento em que você viu que a casa caiu, né? Que você está passando por um momento que você não esperava, há como resolver isso através de advogados? Ou é um caminho que você... Olha, as questões são, você é notificado para pagar em 15 dias, você efetivamente tem que pagar. O que você tem que olhar ali é se realmente os valores que estão sendo cobrados estão sendo corretas, as correções estão sendo corretas, você pode eventualmente até tentar ali fazer um acordo. Você não conseguiu pagar. Aí esse imóvel ele vai para leilão extrajudicial. Deixa eu ser mais incisivo. Como disse nosso ministro, perdeu o mané. Perdeu. É Mas aí ridícula o que essa que frase, né? acontece? Mas o comprador ele vai perder o imóvel. Ele vai perder o imóvel, se for para leilão, ele vai perder. Mas o que que acontece? Esse leilão ele tem duas praças. Esse imóvel sendo arrematado em leilão, o valor da dívida, o correspondente à dívida, vai para o banco. Se sobrar valor, aí é devolvido o que sobejar para o devedor. Mas Entendi. não tem garantia que esse valor vai E nem corresponder ao que prazo. ele já gastou, nem nada. Então, assim, é de se tomar, é de se ter atenção. É uma cláusula que a gente compreende que não é de toda maligna, Não. mas ela é pesada. Ela Você tem que ter o atenção. nome. Quando A gente falou que era assustador e é mesmo, né? quando eu tenho clientes que vêm, às vezes, para consultar e vão fazer um financiamento na modalidade de alienação fiduciária, eu sempre questiono. Você sabe o que que é isso? Porque você tem que saber efetivamente quais são as consequências se você ficar inadimplente. Então, você tem que tomar cuidado, né? Não dá para sair comprando, porque a consequência lá na frente é Sim. grande. A gente entrando agora numa esfera onde a gente também percebe que as construtoras é um hábito normal, né, comum, corriqueiro, comprar na planta o imóvel, né? E seja o apartamento e até o terreno, muitas vezes, né? No caso de atraso, né, o que está garantido aí para o consumidor no atraso da entrega? Isso. Porque até aqui a gente falou do atraso do comprador, Isso. né? Dos problemas que ele pode ter ali em decorrência de um atraso. E os cuidados Os no cuidados, contrato, a né? atenção, né? Que eu acho que isso ficou bem esclarecido, né? Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, aquelas letrinhas que ninguém suporta, inclusive a gente vai ter que ler, tem que ler, né? Se deu certo até aqui, ótimo, mas as coisas precisam ser muito bem observadas para que a gente não tenha esse sonho se transformando em pesadelo. Doutora, em relação a essas compras de imóveis na planta, né, e existe um atraso por parte da entrega deles, Isso. né? Como que funciona? O que está garantido aí para o comprador? Bom, nesse caso, o consumidor ele tem dois caminhos que ele pode tomar. Ele pode querer rescindir o contrato. Então, a partir do momento que tem um atraso, só voltando um pouquinho para ficar algo claro, tem que estar lá no contrato a data de entrega do imóvel, mas a lei permite um período de tolerância de 180 dias, que são 6 meses, que a construtora pode ali continuar construindo aquele empreendimento. Só que o que é importante? Apesar de estar na lei, de ser garantido, a construtora não tem de automático esse prazo para ela poder usufruir. Tem que estar no contrato. Então, se tiver no contrato o prazo, então, como o exemplo que eu dei, setembro de 2024, admitido o período de tolerância de 180 dias, ok. Esses 180 dias, ele não é automático. Não é automático, tem que estar no contrato. Tem que estar em contrato. Isso, apesar dele estar garantido em lei, tem que estar no contrato. Então, Entendi. isso é importante. É bonitinho isso, né? Eu não tenho 6 meses se eu atrasar a mensalidade, Não. né? Ah, que bacana isso, né? A realidade é dura às vezes, né? Estamos aqui para aprender. Mas, em caso de atraso, então, admitido ali ou não a tolerância de 180 dias, configurado o atraso, o consumidor ele pode optar pela rescisão, não quero mais esse contrato, porque às vezes tem um atraso e ele não sabe
quando que ele vai receber. Às vezes tem um atraso e a construtora faz ali uma estipulação de 10 meses, 5 meses, 2 meses. Às vezes ela não tem, às vezes é de 1 ano, às vezes é 2, às vezes não é nenhum. Então, às vezes pode ser que o consumidor não tenha mais interesse de continuar com aquele contrato. Então, ele pode sim seguir pelo caminho da rescisão e, nessa hipótese, ele vai ter a restituição integral e imediata de todos os valores que ele pagou, devidamente corrigidos, tá? Isso já é entendimento, assim, aqui do nosso Tribunal de São Paulo, do Superior Tribunal Sim. de Justiça. Nesse caso de rescisão, se tiver estipulado também em contrato, multa contratual, em caso de inadimplemento da construtora, essa multa também pode ser pedida. Então, esse é o caminho da rescisão. Agora, pode ser que o consumidor, não, é meu sonho, eu quero esse imóvel. Vou esperar. Vou esperar. Quero continuar aí, quero pegar minhas chaves. Então, nesse caso, ele pode pedir uma indenização mensal, que é o que a gente chama de lucros cessantes, que é uma indenização material. aluguel Isso. Ele vai receber do Isso. imóvel dele, né? Isso. E essa indenização ela vai variar de 0,5% a 1% ao mês com relação ao valor do contrato. E claro, né, a depender ali da situação que você está vivendo, você pode até pedir danos morais. Mas com relação aos danos morais, não é algo pacificado. Ah, aconteceu o atraso, eu posso pedir dano moral. Sim. Não, vai depender da situação, Sim. da análise do seu caso. Mas caso você queira manter o contrato, essa indenização mensal ela é presumida, basta o atraso. O que me chamou a atenção, positivamente, é a restituição imediata, Isso. né? Cabe recurso por parte da construtora e isso Eles tentam, deixa de ser assim, realidade? no extrajudicial é muito difícil você conseguir fazer um acordo para eles devolverem de forma imediata. Às vezes eles querem devolver dali tantos dias ou de forma parcelada, mas a partir do momento que você pede essa resolução do contrato judicialmente, eu nunca me deparei com um caso que o juiz mandou pagar de forma parcelada ou dali alguns dias. É sempre de forma imediata. Sim, venceu o prazo. E corrigida. Venceu o prazo, não entregou, Isso. né? Um dia após eu já posso considerar não entregue. Não entregue. Procura a senhora, certo? E discute então com a senhora o que é mais favorável, mais vantajoso para fazer. Ou a rescisão, né? Ou essa indenização. Isso, ou né? essa indenização. E essa indenização, ela vai até a efetiva entrega das chaves. Entendi. Então, se perdurar ali 6 meses até a entrega da sua chave, são 6 meses de indenização mensal que você tem. Sim. E, tá bom, só uma coisa que isso gera muita dúvida. Eu preciso, então, esperar eu pegar minhas chaves, ainda com atraso, para eu poder pedir essa indenização? Ou no meu primeiro mês eu já posso pedir? No seu primeiro mês você já pode pedir e essa indenização vai correndo ali durante o trâmite do processo. Até você pegar suas chaves. Entendi. No caso da rescisão e restituição imediata, né? Venceu, deu dia seguinte, não entregou, já tinha em mente, talvez já fosse meu plano, eu não estava tão satisfeito mais. E deixa que eu consegui, vou procurar a doutora, né? Esse processo leva quanto tempo para... É difícil estimar. Não é um processo que é para se demorar. Porque você tem, às vezes, processos que demoram muito, que você precisa, às vezes, de uma perícia, alguma produção de prova, que leva mais tempo. Essa questão não, é realmente um processo de prova documental. Você tem o contrato que você assinou, que ele estipulava um prazo, ele não foi entregue. E se você quer a resolução por conta do atraso, a única forma que a construtora tem de não pagar ou de não... Porque ela não tem como não aceitar aquela resolução. Você não é obrigado a manter o seu contrato. Mas a única forma que ela teria de afastar essa devolução integral é se ela efetivamente demonstrar que ela entregou o imóvel na data. Entendi. Então, é uma prova que caberia a ela. É difícil estimar tempo, porque aí a gente realmente depende do trâmite judicial mesmo. Você faz a sua parte aqui, mas o juiz tem o prazo dele para ele cumprir. Então, é difícil estipular um prazo. É realmente algo que não dá para eu falar quanto demoraria. A gente tem processos aí que demora 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Realmente depende ali de onde ele vai tramitar. Não é bem um imediato, né? Não. Vamos dizer que a gente até consegue ter um conforto mental imediato, né? Em saber que
que você o vai, desfecho vai ser favorável. que você vai receber. Mas um período de fórum, essas questões, a gente tem que enfrentar, né? Mas o que é importante, né? Ainda que você entre com ação e você vai receber dali 6 meses que você entrou com o processo, esse valor vai ser corrigido e atualizado até quando você receber. Então, não tem um congelamento desse valor. Entendi, Eu paguei 100 entendi. mil e vou entrar com o processo e daqui 1 ano eu vou receber os 100 mil. Não, esse valor vai ser corrigido, ele vai ser todo atualizado, acrescido de juros. Então, ainda que você entre com o processo, esse valor sofre essa atualização. Menos mal, né? Vamos Sim. falar que é um afago, né? Sim. Aí nessa, porque às vezes a gente se depara com situações do nosso dia a dia assim, poxa, bateram no meu carro, que dificuldade, né? Não, mas espera aí, tem seguro? Tem seguro. Ou roubaram meu carro, tem seguro? Tem seguro. Então fique em paz. Eu fico em paz com o dinheiro que vai ser restituído, mas com o meu transtorno, né? Sim. O que causa, né? O transtorno que isso causa que é complicado. Então a gente, né? Essa é uma resposta bastante positiva. A gente tem, né, respaldo e garantias a nosso favor, porém tem que enfrentar o tempo. Ninguém quer entrar com processo. A verdade é essa. Não é algo confortável. Mas, a depender da situação, é a forma de você garantir seu direito. Eu já tive, né, a tristeza de estar ao lado de amigos que tinham... O cara, ele se programa. Tem pessoas que elas organizam Sim. toda a vida dela na compra do imóvel. Eu vou me casar, né? Exato. Ou eu estou dando um passo aí de crescimento na minha vida, trocando o imóvel, ou até mesmo, né, descendo um pouco. Esse processo, né, ele tem que ser... trazer resultados felizes, Sim. né? É uma aquisição, né? É um contrato, todo contrato tem seus direitos e deveres, né? Mas de transtorno a gente não é difícil ficar longe, né? A gente mas legal saber que o desfecho ele acaba sendo positivo. Sim, você tem caminhos. E ele vale também, por exemplo, para loteamentos. Se eu comprei um terreno, né? Que é outra modalidade, né? Que pelo menos na nossa região é muito rica, né? Sim. Se abre, aí tem toda a parte de finalização dessa para entrega, né? A parte de urbanismo, Sim, de infraestrutura, né? As regras são as mesmas para terreno? Isso. O que acontece? Em caso de atraso na entrega de terreno, que é o que a gente chama também de imóvel não edificado, você também pode seguir pelo caminho da resolução. Mesma coisa, restituição integral, imediata, corrigida dos valores. Mas se você quiser manter o contrato, essa indenização ela não é de forma automática, como é em caso de imóvel edificado. Então, para você efetivamente pedir uma indenização em caso de compra de terreno, você tem que efetivamente demonstrar o prejuízo material que você teve com aquele atraso. Sim. E por exemplo, existe um índice, né, de reajuste nas minhas parcelas, mesmo eu já enfrentando esse período de atraso? Isso pode acontecer? Eles podem ajustar a prestação? Eu não consegui receber, não está em conformidade o prazo determinado pela construtora de entrega do imóvel. Mas você quer manter o contrato? Eu quero manter o contrato, né? Eu acionei a senhora, né? Eu consegui uma indenização mensal até que me paguem, só que eu não terminei de pagar o imóvel ainda. Eu também estou pagando. Então, eu estou recebendo uma indenização, mas estou pagando a mensalidade. Eles estão reajustando essa mensalidade. Pode? Pode. Mas o que acontece? Tudo isso é também análise do contrato. Você tem aí alguns índices que você precisa prestar atenção. O que acontece? Durante o período da construção do imóvel até a efetiva entrega das chaves, é comumente utilizado índice de reajuste vinculado à construção civil. Então, como, por exemplo, o INCC. A partir do momento que tem a entrega das chaves, o INCC ele não pode ser aplicado mais, porque ele é usualmente mais prejudicial para o consumidor. Então, também vem ali uma estipulação no contrato. Até a entrega das chaves vai ser aplicado o INCC. Após a entrega das chaves, o reajuste vai ser feito por outro índice. O IGPM, o IPCA, vai depender. E aí você tem um atraso na entrega. E aí? O INCC ele não pode ser aplicado mais, ainda que esteja em período de construção. Tem que ser aplicado outro índice mais favorável para o consumidor. Isso também é pacificado pelo STJ. Exceção: se o outro índice pactuado for mais prejudicial para o consumidor do que o INCC.
aí ele pode ser mantido. Entendi. Caso contrário, em caso de atraso, tem que passar a aplicar o outro índice pactuado, que seja mais benéfico. Você não vai conseguir fugir do reajuste, mas você Não, consegue é uma atualização ter uma análise. monetária. Assim como você também tem a sua atualização monetária em caso de uma indenização. Mas você tem que ter atenção a isso do índice. E é muito comum continuar aplicando o INCC. O que a gente percebe é que a decisão, né, de dar espaço, de assinar um contrato, ela é muito pessoal, né? É ali do casal, da família, né? Mas o socorro a gente não vai conseguir sozinho. É isso que até essa metade do programa eu consegui sentir, isso, né? É uma riqueza de detalhes, né? Que para a gente se confundir, errar e assinar de forma errada é muito fácil, né? São termos chatos, termos difíceis, que não é normal do cotidiano. Então, é aquilo que você falou. Você lê alienação fiduciária, você toma um susto. Exatamente. Você lê índice INCC, IGPM. Às vezes tem gente que não sabe. Mas o quanto que vai atualizar isso para mim? É um valor muito alto? Não é? Então, assim, tem muitos termos que... Para gente que é do cotidiano é normal. E para muitas pessoas que são aí do meio de compra de imóveis também é normal. Mas para o consumidor que está comprando o primeiro imóvel, nunca ouviu falar. Acho que nem o segundo, viu, doutora? Porque tem são coisas termos que muito não é do dia a dia específicos, da né? gente, Não é do dia a dia. Não está dentro do nosso contexto. Sim. Né? E a gente tem, né, uma característica realmente em contratos de fazer vista grossa, né? Ninguém... Acho que você que está assistindo aí, você também deve ser assim. Dificilmente você lê todas as letrinhas que você tem no contrato, né? Agora, com relação... se eu hoje, né? Eu acho que imóvel isso não é possível, né? Vamos pegar aí qualquer outro bem de consumo. Pegar um celular. Eu olho lá na internet e tal, eu compro esse celular. Eu não estou presente em loja. Eu simplesmente olhei virtualmente, né, na loja online, e-commerce, e comprei esse material. Eu tenho dentro do Código Consumidor, né, a garantia de que em 7 dias, né, se eu não danificar esse produto, né, mesmo que ele não apresente defeito, eu tenho o direito de arrepender. Sim. E tenho o direito de devolver e ter a restituição do meu valor. Uma pergunta que imóvel não existe compra online, né? Só pra gente entender. Não tem como comprar. Dificilmente. Você nunca pegou um caso de alguém que comprou até online, né? Não foi nem ver. Online não. Difícil, né? Difícil. Ou seja, supõe-se que 100% das compras de imóveis acontecem presencialmente. Normalmente é em stand de vendas. Você presente. Isso. Aplica-se essa lei dos 7 dias, ela vale, nesse caso em imóvel, eu presencialmente assumindo a decisão de compra e vir a me arrepender, eu consigo devolver, cancelar? Sim, o contrato de compra e venda de imóvel, ele é um contrato que ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o comprador daquele imóvel, ele é tido em lei como um consumidor. Então, em caso que ele compre o imóvel nesses estandes de vendas, feirões de imóveis, ele tem sim o direito de usufruir do direito de arrependimento em 7 dias corridos. E aí, nesse caso que ele assinou o contrato, se ele já pagou, às vezes, algum sinal, algum valor de entrada, ou se às vezes ele até pagou já comissão de corretagem, ele tem o direito de pegar todo esse valor de volta. Entendi. Então, isso daria também. Isso mesmo o imóvel num terreno, na planta ali, eu posso ter... 7 dias corridos. Entendi. Uma pergunta mais direta, específica, né? A gente também vê muito dentro de contrato. Juros de obra. É outro termo, Outro termo, né? É um show de horror esse contrato aí, doutor. Meu Deus do céu. Tem bastante termo. Juros de obra. Juro de obra, o que é isso, doutora? O juros de obra, ele é um percentual que ele é aplicado no empréstimo bancário que é concedido pela instituição financeira às construtoras para a construção daquele empreendimento. Então, a própria construtora pode fazer um empréstimo, um financiamento bancário, direto com o banco, para também conseguir subir aquele empreendimento, construir ali. E o juros de obra é o percentual aplicado.
E os juros de obra, desde que, de novo, estipulado em contrato, ele pode sim ser cobrado do comprador. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho lá, eu estou financiando 500 mil, né? Não você, pessoa física, é a construtora que vai Mas financiar. aí então eu sei que existem os juros desses 500 mil, que no Sim. final eu vou pagar 1,5 milhão, vamos dizer aí, né? Vamos falar que daqui tantos anos, se eu fechar essa conta, fiz uma projeção rápida ali, vou chegar em 1,5 milhão. Eu sei que estou pagando juros, né? Isso. Agora, os juros de obra não tem nada a ver com esses juros de financiamento. É um juros Porque de vai ser financiamento. cobrado, da mesma forma vai ser cobrado de mim, comprador. Sim, é um juros de financiamento, mas um financiamento que foi feito pela construtora. Só que os juros de obra, você não vai ficar pagando ele ali por anos, igual às vezes um financiamento pessoal que você faz. É taxa única? Não, ele só pode sofrer uma evolução, sim, mas tem um percentual. Salvo engano, é no máximo 1% ao mês. Tem sim um percentual. Mas os juros de obra, ele só pode ser cobrado durante a fase de construção do empreendimento. Então, você só vai pagar os juros de obra até você pegar as chaves. Desde que essa data da entrega das chaves também seja a data do contrato. Então, atrasou. Vai continuar construindo. O meu imóvel já sofreu atraso. Eu vou continuar aí nesses meses de atraso pagando juros de obra? Não, ele tem que cessar. Tem que cessar. Tem que cessar. Então, ele é até a data de recebimento das chaves, desde que cumprida ali a data contratual, admitido também o prazo Entendi. de tolerância. Atrasou, não pode mais cobrar juros de obra. Entendi. Cobrou, paguei. O que eu posso fazer? Restituição. Entendi. Então atrasou, né? Eu tenho condições Parou. de ter uma indenização mensal. Sim. Ou rescindir o contrato visando receber o meu investimento, né? Se eu continuar pagando, eu posso viver uma situação onde eu recebo a indenização, continuo pagando a mensalidade, no meio disso pode correr o reajuste, mas juros de obra nesse caminho não. Juros de obra, não. Nesse caminho não. Não. Entendi. E Entendi. muitas vezes eles continuam cobrando, e aí você pode pedir sim a restituição do que você pagou. Entendi. Levantando o prédio lá, fui lá, comprei. Meu amigo foi começando lá o loteamento, foi e comprou. IPTU, taxa de condomínio. Quando que a gente começa a pagar isso dentro de um processo de compra desse, né? Que a gente está comprando na planta, comprando algo que a gente não está tomando posse de imediato. Sim. Já de cara a gente sai pagando? Como funciona? Explica para quem está assistindo. Não, IPTU e taxa condominial, você só começa a pagar a partir do que a gente chama de emissão na posse. E quando se dá essa emissão na posse? Recebimento das chaves. A partir do momento que você recebe as chaves do seu imóvel, aí sim você passa a pagar IPTU e taxa condominial se, né, já tiver sido instituído o condomínio. Se não, não. Entendi. Ah, tá em atraso o meu imóvel, não recebi, ainda estão construindo e vieram me cobrar IPTU. Não tem que pagar, não recebeu as chaves. Entendi. E aí, antes você falou do Habits, né? Isso. O Habits, ele é o registro. O Habits, ele é um documento emitido pela prefeitura que o imóvel já está pronto para ser habitado, que ele foi Entendi, construído de acordo com entendi. os projetos e que ele está pronto para ser habitado. O Habits, assim, ele é imprescindível. Não tem como você receber a chave do seu imóvel sem ter sido emitido o Habits. Entendi. Você tendo esses custos para serem pagos, né? O seu orçamento ali, você está vendo que está apertado, né? Não é, eu sei que não é correto, né? Eu criar uma situação onde eu atrase a retirada dessa chave, né? Crie uma situação que não existe, é mentira, é fake, né? Mas porque eu não quero pagar esses custos, eu acabo criando essa situação. Isso às vezes acontece sim. Às vezes a pessoa, por alguma razão, não quer começar a pagar IPTU, não quer começar a pagar o condomínio. Às vezes é um imóvel que ela comprou e que ela nem tinha intenção de morar lá. Então, ela, o que você disse, né? Força a pegar essas chaves. Aí, ela pode sim começar a pagar o IPTU e o condomínio. Porque o que acontece? Quando você vai receber o seu imóvel, é feita uma vistoria.
que você vai lá antes, vai verificar se o imóvel, se ele está todo bonitinho, se ele está conforme todo ali o projeto que você recebeu. Então, às vezes, ele tem algum problema, está mal executado. Você pode recusar essa vistoria e a construtora vai ter que ali arrumar aquilo que tiver irregular no imóvel. Então, aí você disse que foi uma recusa devida. Então, você continua isento do pagamento dessas prestações. Estou indo lá, estou recusando, a construtora está me ligando para me entregar chaves, eu estou enrolando ela demonstrando ali que está sendo uma recusa indevida e está já começando a ser cobrado IPTU e condomínio, aí você pode sim ser obrigado a pagar. Entendi. Eu acho assim, essa questão, a única maneira, né, que você, o único momento nessa entrega que você tem de fazer qualquer reclamação é através da vistoria, uma vez que você assinou, né, porque, vamos dizer, eu comprei um apartamento na planta e chegou o momento deles entregarem, estava dentro do prazo, estava tudo certinho e tal, mas quando eu cheguei lá eu notei uma infiltração, Sim. né, eu notei uma parede com um acabamento irregular, tomada ou fora do algo lugar. que havia sido mencionado no contrato, mas não está presente Sim. ali no momento da entrega. Isso justifica A a recusa da vistoria. Sim. Né? Porque e aí isso já te impede de pagar, você pagar o IPTU, porque o IPTU é uma conta que ela existe e não tem cancelamento. Sim. Né? E a taxa condominial, uma vez instituído o condomínio também. Também, e todo aí, mês você tem despesas, por isso você recolhe através da taxa. Exato. Quem vai pagar? Fiz uma recusa devida, não peguei ainda a chave do meu imóvel por uma recusa devida, ou porque ele realmente, às vezes, ainda não está pronto, mas essas taxas já estão sendo cobradas. Quem vai pagar durante esse período? Construtora. Entendi. E isso não tem chance de recair sobre os demais compradores. Não. Não é como consórcio. Não. Né? Aí não, aí a responsabilidade recai para a construtora, para a incorporadora mesmo. Entendi. Porque cada um tem a sua unidade ali, cada um tem a sua taxa, o seu IPTU. Então, isso não vai ser rateado ali pelos demais, não. Entendi. O que mais, doutora, dentro de um contrato tem de surpresa? Porque eu já vi casos assim, nossa, eu fui ver o apartamento lá para comprar, a mensalidade cai perfeita no meu bolso, né? Mas em determinado período do contrato, eu tenho que pagar 30 mil. O que é isso? Esses valores, né? Que parece que é um resíduo que aparece. Já viu isso em contrato? A pessoa ela tem ali dentro do contrato já um valor pré-estipulado, né? E ele sai, e aí está no contrato que existe. Eu não lembro agora o nome dessa, que é um custo que você paga. Eu não vou fazer uma analogia besta, mas eu vou fazer, né? A academia que eu faço, ela tem um custo anual de manutenção. Então, eu pago 12 mensalidades de academia e tem um mês do ano que eu pago lá o equivalente a 3 mensalidades, que é um custo de manutenção. O contrato de compra, né, de um imóvel, ele tem esses valores? Não, tudo que você for pagar, ele tem que estar muito bem formulado. Não pode vir, está cobrando agora uma taxa de alguma coisa e que não está lá no contrato. Não, você vai pagar exatamente tudo que está lá. Então, o valor que você adquiriu aquele imóvel, ele até pode ser diluído em parcela anual. Às vezes, tem muitos contratos que a pessoa paga a parcela mensal, mas ela tem ali em dezembro ou janeiro de todo ano, até um período, uma parcela anual. Pode isso acontecer, mas desde que esteja tudo lá no contrato. Então, assim, você não pode ser cobrado de surpresa de algo que não estava previamente lá no contrato. Entendi. Isso não pode. Patrimônio de afetação. É outro termo, né? Escondidinho ali. Você vai ver dentro do contrato, é patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação é o seguinte: ele é uma separação dos bens ligados ao empreendimento da empresa. É uma separação. Então, todo o patrimônio que seja vinculado àquele empreendimento, ele obrigatoriamente tem que ser utilizado na construção daquele empreendimento. Ele é desvinculado do patrimônio da empresa, da incorporadora, por exemplo.
É desvinculado. Então, a empresa, a construtora que eu comprei, ela tem uma dívida trabalhista de um outro empreendimento, nem é do meu. O dinheiro que está circulando aqui para subir esse empreendimento pode ser utilizado para pagar essa dívida? Se tem patrimônio de afetação, não. Ele é utilizado, ele só pode ser utilizado para aquele Para empreendimento. aquele empreendimento. Então, tem uma contabilidade própria, uma conta bancária própria. E, assim, muitas vezes para a construtora também é interessante que ela tenha algumas isenções tributárias. Ela não é obrigada a instituir o patrimônio de afetação, mas é uma segurança muito boa para o consumidor. Então, é bacana, às vezes, se você tiver aí nesse período de estar procurando um imóvel, verificar se tem patrimônio de afetação instituído, que é uma segurança para o consumidor, sim. Como que tá isso no contrato? Como é que, o que a gente vai ler lá? Tá escrito o quê? Patrimônio de afetação, vai estar lá, que está instituído. E você também pode, quando você está comprando, emitir a matrícula daquele imóvel. Tendo o patrimônio instituído, tem a averbação na matrícula também do patrimônio de afetação. Entendi. Tem o registro lá. Nada escapa. Não. Não tem como ter surpresa. Essa parte de cartório, você foi... Não, É, tem que constar na matrícula do imóvel também. Tem sim. Se for instituído, tem. Isso é da legislação da Lei de Incorporação Não Imobiliária. consegue alterar no decorrer dos tempos. Não, vai cair o patrimônio de afetação quando tiver alguma situação que acabe o patrimônio de afetação. Então, por exemplo, terminou o empreendimento, ele foi construído. Aí vai ter lá um novo registro na matrícula do imóvel que acabou o patrimônio de afetação. Entendi. Ele é uma forma de segurança mesmo para o consumidor. É claro que aí, às vezes, a construtora pode fazer alguma coisa, pode ter, vamos dizer, em termos aí, uma maracutaia. É claro que pode, mas em qualquer coisa isso pode acontecer. Mas ele, de fato, é sim uma segurança para o consumidor. Entendi. O que a gente está conseguindo hoje entrar, né, com um pouco mais de calma, tranquilidade, bater um papo e de levar a informação para você, né, que está pensando em comprar um imóvel ou que comprou, né, sofreu muito com essa aquisição, já não vive mais esse momento, mas está pensando em comprar outro. A necessidade de você ter uma orientação jurídica, né, ela é fundamental. Ela é fundamental. É bem de acordo com o tema do programa de hoje, né? Aquisição de imóvel, ou ele é sonho ou ele é pesadelo. E a gente entra toda vez que a gente pensa e age, toma uma decisão de comprar, é um sonho. Sim, é sempre né? um sonho. E É pode um sonho. continuar sendo. De alguma forma é um sonho. Mas as chances disso virar pesadelo, elas são muito grandes quando você não tem o conhecimento, né? Ou até mesmo Não verifica essas condições. Não tem essa assessoria, Sim, né, doutora? é muito importante. A gente consegue aí também, porque, igual eu falei no começo, você tem que verificar isso, verificar a matrícula, verificar o memorial descritivo. Às vezes, eu tenho que verificar, mas como que eu faço isso? Onde que eu encontro isso? E aí, numa dessa, a gente consegue fazer aí, como advogado mesmo, uma análise prévia de toda essa documentação e a gente consegue analisar a matrícula, analisar a existência de ação judicial ou não e efetivamente informar, olha... Essa construtora é legal, ela até tem alguns processos, mas em caso de problema ela sempre paga, a saúde financeira está ok, é um empreendimento que o memorial descritivo está registrado na matrícula, está tudo em conformidade. Então, você consegue garantir uma segurança também para aquele consumidor. Porque, às vezes, tem muitos casos que estão vendendo, mas não tem o memorial descritivo registrado, que é uma exigência legal, não tem nada disso, e as pessoas vão e compram. Para quem não sabe, o que é memorial descritivo? O memorial descritivo, ele é realmente uma descrição daquele imóvel que vai ser construído, o projeto dele, todos os detalhes. Entendi. Então, ainda continua, né, sendo um bom negócio adquirir um imóvel, sim, desde que com as devidas cautelas. Cautelas, né? Observação se tudo está indo bem, né? A doutora Flávia Salomão, ela atende presencialmente e online também, tá? Então, independente do lugar que você está, ela consegue dar uma assessoria para você em todo o território nacional. Diante de qualquer situação relacionada a esse tema, né? Ela atua fortemente nessa frente, né? Do mercado imobiliário, do direito imobiliário. É uma pessoa com um currículo maravilhoso, com cases de muito sucesso, né? Porque
depois que transformou em pesadelo, você tem que trazer, voltar à normalidade, tentar Trazer uma resolver, né? solução. A gente tem que preservar o nome da gente, né? As oportunidades que temos, né? Muitas vezes trabalhamos a vida toda, né? Para conseguir dar esse Sim. passo, e aí não dá de forma integral, você tem que financiar, e aí esses contratos precisam de atenção, é o que a gente recomenda, a gente quer o melhor para você que está assistindo. E, doutora, a gente consegue acesso com a senhora pelo teu site, né? Que é o fsalomão.com.br. Eu confundi com o Instagram, que é Salomão ADV, né? Isso. No Instagram, @SalomaoADV. No site www.fsalomão.com.br, você mandou uma mensagem quando necessário. Não sei se nas suas redes sociais você já fornece acesso ao Tem WhatsApp. WhatsApp, tem tudo lá. Olha aí, gente. Não tem por que quebrar cara, não tem por que passar dificuldade diante dessas circunstâncias que são comuns, né? E a gente está aqui exatamente para isso, para fazer com que isso deixe de ser comum, que a gente faça valer os nossos direitos. E eu espero, sinceramente, que a senhora retorne, né, em outras oportunidades. Eu quero que você nunca se esqueça, doutora, que esse programa de estreia, né, começou com a senhora, basicamente nasceu com a senhora, né? A gente tinha outros planos ali dentro da Publicast, e quando a gente conversou, né, sobre alguns problemas que acreditamos ser pertinentes a muita gente, e ela topou, aceitou o convite, falou, não, eu quero mostrar, eu quero conversar, quero poder ajudar, fazer a minha parte. Lembra lá no comecinho do programa, quando eu falei, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar pela nossa sociedade. E pela nossa sociedade, a melhor forma de começar é contribuindo para que ela seja melhor. E a melhor contribuição que eu entendo nesse momento aqui é conhecimento. Porque o que cada um tem para viver, vai viver. Isso é de Deus, é você e Deus. Mas quando você tem conhecimento, principalmente em coisas que envolvem dinheiro, Sim. né? E que podem arruinar vidas, famílias, a importância de você ter essa assistência jurídica, poder ter um advogado do teu lado, né? A área civil também, né? Você atua, Sim. doutora? Sim, atuo. Atuo, sim. Ou Civil em geral, mas mais focado no direito imobiliário mesmo. Entendi. Você quer deixar um recado para o pessoal que está aí pensando em comprar um imóvel, né? Ou que está vivendo nesse momento qualquer dificuldade latente a essa compra? Essa nossa conversa foi, como o Maicon disse, né, para realmente trazer aí um conhecimento para todo mundo que está vivendo essa situação ou está realmente pensando em comprar um imóvel. Não é para assustar, não é para desistir, não é nada disso, é realmente para ter uma atenção. E, em qualquer caso, a gente está sempre aí para poder ajudar, para poder orientar, a trazer uma solução para o problema que possa surgir. Com certeza. Eu não posso deixar de dizer que foi uma honra e que eu jamais vou esquecer esse dia, né, pela importância dele, por ser o nosso primeiro programa. Venha muitas vezes, quantas vezes quiser, bater papo com a gente. Um dia também eu quero entrevistar o teu esposo, né? Para Ele quem vai não adorar, ele sabe, fala melhor que eu. Dr. Caio Perez é mestre na área de odontologia. E também cabe uma janela e um programa especial para esse tema, porque são coisas que mexem com o nosso brilho, né? Que devolvem a nossa autoestima. Né? Sou o paciente dele, com muito orgulho, graças a Deus. E um dia eu vou trazer ele. Ele vai Aí você gostar. vem junto, a gente bate um papo os três juntos. Com certeza, Tá bem, Maicon, eu te doutora? agradeço demais, uma honra estar aqui, muito feliz de estar aqui pela oportunidade, desejo aí vida longa para você e para o Obrigado. podcast. Promete voltar? Com certeza. Essa foi a Publicast Brasil. Fala Direito com a doutora Flávia Salomão. Espero que você tenha gostado. Nos curte, segue, compartilha, encaminha para os seus amigos. Vamos fazer desse universo, da nossa sociedade, um lugar melhor para se viver através de conhecimento e informação. Até a próxima, pessoal. Obrigada.